Bom, eu fiz uma pesquisa sobre frameworks. Eu escolhi React e Next.js. O que é um framework? Framework é uma coleção de biblioteca para facilitar usar ferramentas e componentes para criar uma interface gráfica para alguma aplicação. E ele define componentes visuais e elementos visuais. Então você pode fazer um website, você usa botões, modal para abrir e fechar, para estilizar mais facilmente, usando também o CSS e tudo mais para ficar mais fácil. O React é uma biblioteca de JavaScript usado para interfaces de usuário. Ele é mais conhecido como uma biblioteca do que um framework. Um framework já nessa pegada é o Next.js, que utiliza essas bibliotecas de JavaScript, que é o React, para criar uma aplicação com muitas outras funcionalidades mais complexas. A principal diferença entre os dois é que o React ele acontece a renderização assim que você abre a tela, ou seja, no lado do cliente. E aqui tem um exemplo de um arquivo app, né, o principal, e o index que vai chamar esse app para mostrar na tela. O Next.js usa uma renderização no lado do servidor, ou seja, antes de abrir a tela, ela já vai estar preparada para aparecer, porque a requisição dos dados é feita antes de abrir a tela, então ele já vai pronto. Já no React, ele abre a tela e aí é feita essa requisição dos dados. Aqui uns exemplos de principais componentes e conceitos de React. Por exemplo, ele usa um useState, useEffect para gerenciar os componentes. Ele usa os estados das variáveis também para poder mudar na tela. Então, por exemplo, para aparecer um botão, ele tem um estado true. Se você precisar que o botão desapareça em algum momento na sua lógica, você muda esse estado do botão para false, por exemplo. E aqui os principais componentes e conceitos de Next.js. Ele usa rotas de API para conectar com o back-end, para conectar com o banco de dados, para poder fazer o cadastro de dados e gerenciar, atualizar, remover e tudo mais. Prós e contras de React e prós e contras de Next.js. Aqui, quando você começa uma aplicação em React e Next.js, você pode fazer no CMD do Windows, no Bash também. Você pode começar direto também no terminal do próprio VS Code ou do VS Studio. E quando você cria usando aquele comando create react app, ele começa uma estrutura base com pastas de public, que é onde vai estar as imagens e links e tudo mais, e a pasta source, em que vai estar, você vai poder fazer o CSS, tem a pasta, o arquivo main também, que é o appjs, e o index que você vai chamar esse app para aparecer na tela. Aqui um exemplo da página main do app, em que tem ali, ele chama um arquivo, um logo, um GIF, que fica girando, né? Esse aí é um exemplo que quando você cria ele já vem com padrão. E aí você pode modificar para poder fazer o seu site do jeito que você quiser. Aqui eu coloquei uma explicação do que seria o front-end e o back-end, porque essas aplicações é muito importante, precisa ter. O front-end é a parte da frente, né? É onde você vai estilizar a sua página, você vai fazer a conexão com o back-end, que é onde fazem as requisições de dados com o banco de dados, que é tudo um ciclo. Você tem que conectar os três, né? O front, o back e o banco de dados. Porque o banco de dados vai cadastrar e vai cuidar dos dados. O back-end vai fazer essas validações e essas requisições e formular e chamar esses dados para mandar para o front-end, que é onde vão estar os formulários para aparecer na tela e aparecer tudo bonitinho. Aqui é a minha conclusão, que hoje em dia a maioria dos sites são feitos dessa forma. Não, nem sempre é uso o React e o Next, mas geralmente é nessa fórmula mesmo. E aqui a parte da API que eu fiz,
eu fiz em C Sharp. Tem o controller, né? Tem os controllers, que são onde são feitas a API, os cadastros, né? Onde ele conecta com o banco de dados, essa parte do back-end. Tem aqui, ó, as classes, por exemplo, a classe aluno, os getters and setters, a lista e tudo mais. E tudo certo. Aí a parte do front-end eu fiz em JavaScript. Como a aplicação que eu fiz é simples, eu fiz só uma página de alunos para realizar o cadastro e modificar os dados. Mas como eu pequei um pouco na parte de conexão com o banco de dados, talvez não funcione. Mas aqui dá para ver certinho que tem os métodos que eles buscam na API, ele faz a conexão, esse fetch e esse link faz a conexão com a API, que deveria fazer aqui, nesse controller aqui, por exemplo. API, beleza. Aí ele faz aqui, buscar aluno, tem o deletar aluno, ou seja, ele vai realizar essa busca nesse link, de acordo com o ID e vai usar o método delete. Essa conexão aqui, ele retorna uma array de objetos, aluno. Ou seja, ele vai retornar com o ID, o nome, e-mail, e aí, de acordo com esse método delete, ele vai deletar. Ou esse get, que ele vai aparecer na tela, vai carregar os dados. Tem aqui carregar dados, cadastrar aluno, ele vai cadastrar um novo aluno. Aí ele retorna um arquivo JSON com os objetos a serem cadastrados. Mesma coisa aqui, atualizar. Ele vai fazer a mesma coisa e vai meio que cadastrar, só que usando o método put, em vez de post. Post cadastra, o put atualiza. Aqui dá para ver que a gente usa o React para colocar botão na tela. Uma tabela também. Aqui tem os states para poder setar o nome e e-mail para poder mudar na tela para alterar. O submit é o botão de salvar que eu coloquei aqui embaixo. Tem o modal, que é uma propriedade do Next, do React, que ele abre na tela uma telinha nova para não ficar tudo na mesma tela. Tem o estado do valor aqui, ó, tudo mais. Já vou mostrar mais ou menos. E os botões fechar e salvar. Tem um botão novo também. Isso aqui vai ficar dentro de modal. O que eu gosto no React é que quando você coloca em modais, fica menos poluída a tela. Porque ele abre uma nova telinha para aparecer os dados. E aqui, ó. Aqui, uma página simples. Aqui, ó. Tem 3 abas aqui. Página inicial, cadastro. Aqui, essa parte dá para ver aqui, ó. Enfim. Aí, se eu for cadastrar um novo, ele abre esse modal. Dá essa telinha, em que aqui é feito o CRUD. Só que como eu pequei um pouco, eu não consegui entender muito bem a conexão com o banco, de acordo com esses links aqui, aí ele não vai dar certo. Mas os métodos estão corretos. Método delete e tudo mais. Tá tudo por aqui, ó. Delete aluno, post aluno, post, put, que é o de atualizar, tudo mais. Obrigado, professor. Essa é a minha apresentação.